Olá, sou eu, Gislaine Camilotti Meneguin, aqui dos estúdios Palavra Viva, Imaculado Coração de Maria, que mais uma vez chega até a tua casa, através seja do seu tablet, do seu computador, do seu celular, para fazer acontecer o nosso programa Papo de Fé. Nessa sexta-feira, peço permissão para entrar aí na tua casa mais uma vez e dizer que eu estou muito contente, muito alegre, porque graças a Deus sexta-feira chegou novamente para a gente poder interagir no nosso programa. O nosso programa já está caminhando para o final do ano, a gente está preparando bastante coisa legal, pessoas assim especiais, para que a gente possa findar esse ano de 2021, assim, fechar ele com chave de ouro. Para não dizer para vocês os make-off, as coisas que acontecem aqui nesse bastidores antes que a gente entra na sua casa. Mas como aqui, por obediência, a gente tem que se comportar, então a gente respira fundo e nós chegamos. Mas o Alexandre vai preparar alguma coisinha. Isso que eles falaram aqui um pouquinho antes e eu tô dedando para você de primeira mão. Corre lá, compartilha, deixa seu like, deixa o seu recadinho, porque nessa noite tem uma pessoa assim, ilustre aqui nos nossos estúdios, que nosso programa vai ter assim, uma pitadinha de gostinho de final de ano e ele está aqui e vai fazer acontecer comigo o nosso programa Papo de Fé. Corre lá, avisa todo mundo que o Papo de Fé está no ar e nessa noite eu tenho um convidado especial que, gente, vou dizer para você, eu não sei que a mãe dele, o pai dele, estava pensando no dia que inventou o nome desse menino. Que pensa um menino que tem um monte de nome. E ainda para ajudar, o Joãozinho e eu inventamos um outro nome que não foi o suficiente. Tudo que ele tem já na carteira dele, eu e o Joãozinho colocamos mais dois. Mas ele vai dizer o correto e no decorrer do programa você vai entender um pouquinho também do que eu tô querendo dizer dessa lista de nome. Mas está aqui no nosso programa ele, músico, missionário, que vai partilhar com a gente um pouco da sua trajetória de fé e de tudo aquilo que ele tem vivenciado através da fé. Nessa noite eu recebo carinhosamente aqui ele, Rodrigo Novaes. Falei certo? Falou, gente. Boa noite. Queria agradecer a todo mundo que está nos acompanhando em casa. Que Deus abençoe cada um. Amém. Que seja bem-vindo e obrigada, viu, por você ter aceito o nosso convite. Carinhosamente, saibam vocês que eu não sei que eu falo e não falo nada, mas ele é de Umuarama e você sabe, para vir de Umuarama aqui, né, gente, gasta um tempinho. Mas ele gentilmente escolheu separou essa data lá na sua agenda, porque como eu disse, ele é músico, ele tem as suas missões, mas gentilmente aceitou estar aqui conosco e ele vai partilhar com a gente. Rodrigo, antes de você começar a contar quem é você, da onde, para que eles possam entender como que você se chama completo, o seu nome. Então, meu nome é Renan Rodrigo Leandro, né? Aí, para a missão, para o significado dos nomes, eu escolhi o Rodrigo, né? Mas eu tenho esses três nomes, Renan, Rodrigo, Leandro. E você pode partilhar com a gente que nome que o Joãozinho deu para você? O João já me chamou de vários nomes, inclusive Rafael. Às vezes ele esquece, ele fala Novaes mesmo, fala só o sobrenome. Agora você me deu mais um, que é Anderson. Anderson é o empresário dele, gente. Mas eu não sei por quê. Eu acho que porque como eu tive mais contato com ele. E eu escrevi aqui na minha ficha Anderson. E nessa história de nome que eu olhei aqui, eu falei, mas peraí. E aí ele me corrigiu que é Rodrigo. Então ficou esclarecido o porquê desses tantos nomes. Mas eu acho que assim, já é coisa da missão mesmo. Porque Jesus, quando escolheu os apóstolos dele, ele foi e mudou o nome de Saulo para Paulo, de Pedro para Pedra, enfim, né? Então os novos missionários, profetas dos nossos tempos. E ele está aqui conosco, vai partilhar um pouquinho da sua história, do que Deus fez e anda fazendo, da experiência que ele teve com Deus e a partir daí o que ele também está podendo contribuir nessa árdua missão que é de evangelizar. Bora lá então, Rodrigo? Bora. Vamos começar a falar para esse povo de Deus. Corre lá, gente. Avisa a vizinha, o papagaio, o periquito. Avisa todo mundo que essa noite promete. Rodrigo, conta quem é o Rodrigo, para a gente saber. Então, eu tenho 32 anos, né? E eu sou católico, fui batizado na igreja católica.
E só que, como a maioria, eu acho, dos católicos, né? Eu tive muitos altos e baixos, assim, na fé. E então eu tive minha fase de adolescência, mais rebelde, até eu ir me voltando novamente para Deus. E não foi um caminho nada fácil. Eu vejo que quando você resolve se voltar para Deus, os seus amigos, tudo que você tinha dali para trás, provavelmente você vai perder. E você tem que reaprender a viver, você tem que refazer suas amizades e sua rotina, tudo é um processo muito complicado. Então, foi muito difícil, mas eu não me arrependo de nada, assim. Tenho muita gratidão a Deus por isso. Então, conta um pouquinho pra gente. Você disse 32 anos, solteiro, casado, enrolado? Não, sou solteiro. Mas namora? Não, não namoro. Meninas de plantão! Ó, gente, o homem aí, ó, você que tá procurando o José, embora ele não disse que tá procurando, mas que a oração não pode, né? Mas embora, para poder fazer parte da vida dele, tem que entender a missão. Mas conta um pouquinho pra gente, hoje você tá solteiro, mas assim, o que você viveu, quando você menciona das amizades, você pode falar um pouquinho pra gente? O que te leva você a dizer assim que tem que refazer, pelo que eu entendi, refazer todo um caminho, uma história, a partir de uma decisão. É isso, tá certo? Me corrija se eu estiver errado. Sim, que na verdade, assim, minha vida foi meio complicada no âmbito familiar, né? Meus pais são separados, meu pai separou da minha mãe quando eu tinha 12 anos, eu já sofri um certo abandono do meu pai, eu fiquei com a minha mãe. Então, assim, minha família passou a ser os amigos, assim, de festas, né? Que eu comecei a me encontrar e me sentir bem nas festas, na bebedeira e tudo mais, na rua, né? E quando eu resolvi me voltar para Deus, os amigos, eles amam as mesmas coisas, né? Então, quando eu me voltei para Deus, que eu comecei a amar novamente as coisas de Deus, meus amigos não amavam isso. Então, eu me vi assim só de família e de amigos, né? Por isso que foi um processo complicado, mas Deus me deu outros caminhos e outros amigos, até o Anderson, inclusive, né? Que você mencionou, que me puxava para a igreja de volta. Inclusive, quando nós começamos o processo das músicas autorais, que nós gravamos o clipe e tudo, foi tudo iniciativa dele. E até nisso eu vejo assim, eu fiz outros planos, mas nada do que eu planejei foi o que aconteceu, porque Deus tinha outras coisas e coisas muito melhores, né? E a gente sofre, porque a gente tem que matar a vontade da gente para fazer a vontade de Deus, né? Mas conta um pouquinho, a gente vai entrar nessa parte, assim, só para a gente ter uma noção, porque eu quero saber, acredito que o meu público, por me acompanhar, vai querer saber. Não querendo te expor, mas aqui é assim, para a gente poder entender a dimensão do que Deus faz na vida da pessoa. Eu gosto assim, bem do concreto. Conta pra gente uma situação própria, assim, desse mundo que você viveu, dessa realidade, para que as pessoas possam entender e depois, quando você nos relatar o que Deus fez na tua vida, possa tirar o pó e o contra, assim. Bom, assim, o que eu colhi da minha vida, assim, foi uma vida, eu tive uma vida completamente, eu fiquei completamente deprimido, uma vida muito triste, muito vazia, né? E então o processo de volta foi, a gente estava falando que foi muito complicado, mas hoje é completamente diferente. O senso de realização que eu tenho na minha vida é completamente diferente. As experiências que Deus me deu, assim, é coisa que eu não conseguiria explicar. Tanto que eu passei na questão da minha doença, assim, do quão mal eu fiquei, eu não consigo explicar, às vezes eu falo, não consigo explicar, porque é pior o que Deus fez de bom para mim e o que Deus me dá hoje de consolações mesmo assim, eu também não consigo explicar, que é melhor do que eu conseguiria falar. Assim. Entendi. Mas a época, o que é? Bebida, festa? Ah, não, aí né, nessa... Mulheres? Nessa fase foi de tudo, assim. Todo um vício? Vícios, bebedeiras, festa, mulheres... Assim, tudo que um jovem pode fazer assim, nesse mundo eu fiz. A tal liberdade que neles... Sim. Eu não cheguei a ser assim, viciado em drogas, assim, essas coisas.
Mas eu cheguei a usar também, mas Mas tudo, experimentou. Assim, sim, tudo. Sim. Então, para que você que está em casa possa entender que, porque o foco mesmo um pouco dele é a questão da depressão, que eu até quero que você fala um pouco assim, porque hoje não é tanto mito, né? Até a gente já é comprovado, né, que a depressão é uma ausência de Deus na vida da pessoa, mas que mesmo nós que estamos na caminhada somos sujeitos também dessa ausência de Deus, que é a ponto da gente se debilitar mesmo, a ponto de precisar mesmo de uma procura, de uma ajuda e coisas assim. De repente, o pessoal que está nos vendo em casa possa identificar com a sua história. Conta um pouquinho pra gente desse período que você viveu, que é um marco na tua vida. Eu acredito assim que até um dos motivos que Deus, né, porque de todo mal Deus tira um bem. Eu acredito que uma das coisas que Deus usou do Anderson para te resgatar. Mas fala um pouco pra gente, hoje é tão atual essa questão da depressão, né, fala pra gente do que você viveu nesse período, assim. Então, assim, a depressão, ela sim, tem uma raiz espiritual também, né, mas ela é comprovadamente uma doença como qualquer outra, assim, como diabetes, como qualquer outra doença. Seu cérebro realmente, ele não transforma ali as quantidades de hormônios necessárias e tudo mais. Então, até muita gente às vezes que me pergunta, eu falo, ó, você tem que tratar todas as áreas da sua vida. A sua parte psicológica, se precisar de um psicólogo, busque a Deus, sua parte espiritual, faça um tratamento. E muitas coisas você tem que mudar na sua vida também. Procurar fazer uma atividade física, muitas coisas. E o meu processo foi isso, mas é que acontece assim, que eu tentei 2 tratamentos antes que não deram certo. Então, se estendeu muito o período, assim. Eu chegava a ficar 4, 5 noites sem dormir e eu sofria muito de abstinência com medicação, tanto quando introduzia uma medicação nova, tanto quanto retirava aquela medicação para introduzir outra. Então, por isso que foi um processo que eu sofri demais. Se estendeu muito tempo. E eu cheguei a pesar, assim, 56 quilos mesmo, assim, eu parecia que eu tinha uma doença terminal mesmo. Por isso que hoje eu sei, estudando, assim, que eu sempre gostei muito de ler e estudar, eu sei que é uma doença física mesmo. Seu cérebro ele não está funcionando normalmente. E então eu passei por esse processo, foi muito difícil. Eu quero até agradecer ao médico que me atendeu, que é o que descobriu o tratamento que deu certo. E eu passei por esse período, mas é que nem você falou, que Deus tira algo bom até das coisas ruins que nos acontecem, né? E eu vejo que esse período de 7 anos, 6 anos e pouco, 7 anos ali, que foi muito difícil mesmo, que eu teve nos 2 últimos anos, antes de eu encontrar o tratamento adequado, eu tinha pensamentos de me matar e de suicídio todos os dias, durante 2 anos isso. Todos os dias. Então foi um período muito difícil, assim, que eu não consigo explicar, assim, eu consigo falar mais ou menos os sintomas, né? Sim, sim. Que eu não conseguia dormir, eu não tinha apetite, eu não sabia que era comer uma comida com apetite, de querer comer. Comia porque tinha, né? Então, mas Deus, nesse momento, assim, Ele tirou muitas coisas boas. Porque uma das coisas que eu conseguia fazer ainda, nesse período, era ler, era estudar. Então, eu lia... Mas não a Bíblia, nunca a Bíblia. Ou também? Não, eu lia já. Foi um período já voltando ali para a igreja já e tal, voltando. Eu li muitos livros de filosofia, de teologia. Eu lia muito. E foi um período que intelectualmente foi muito bom. Eu aprendi muito. E também de composições, teve várias composições que eu fiz, que foi nesse período mesmo ali de pedindo ajuda para Deus mesmo. Porque se eu não me matei até hoje, foi porque Deus segurou. Deus segurou. Gente, ele é compositor, mas ó, já aqui ao vivo já vou pedir, ele vai cantar pra gente, porque ao vivo você não pode dizer não. Ele vai cantar pra gente no final. Gente, não é louvor e canções, mas aqui quem está no Papo de Fé vai ouvir o Rodrigo cantar. Continue, por favor. Então, e Deus nesse período tirou muitas coisas boas, intelectualmente, várias canções pedindo o auxílio de Deus mesmo, a graça. E hoje no Instagram,
eu falei um pouquinho sobre isso já. Eu recebo muitas mensagens ali de mães que têm filhos nessa situação, de pessoas que estão passando por essa situação. E como eu passei por isso, porque eu acho que você tem que passar por isso para você conseguir entender mais ou menos o que a pessoa É mais passa. fácil, né? É mais Porque fácil. você falar daquilo que você sente do que aquilo que você ouve alguém dizer. Sim. Então eu consigo auxiliar, assim, às vezes as pessoas, não, você tem que procurar ajuda, ou você apoia aquela pessoa, você pega ela na mão, se ela está assim, já entregue, e leva, né? Procura uma ajuda, uma direção espiritual, procura uma ajuda de um psiquiatra, um psicólogo, o que preciso for, você apoia aquela pessoa. E eu consigo auxiliar dessa forma, assim, e eu percebo que tem ajudado algumas pessoas. E Deus, ele me mostra, assim, eu sinto que eu tenho muito ainda para fazer. E Deus me mostra que, tipo, tinha um propósito para isso. Tinha um propósito do processo ser um pouco mais demorado. Tipo assim, por isso que hoje eu não reclamo. Eu vejo que foi necessário. Foi Para necessário. você ter uma bagagem, até Uma mesmo que bagagem. hoje você me corrige. Olha, gente, é difícil fazer programa aqui quando está esses dois aqui no fundo, gente. Você nem tem noção, nós vamos mostrar ele depois. O empresário não resistiu, ele veio. Ele veio, ele está aqui, só que pensa que ele e o Joãozinho estão dando trabalho aqui nos bastidores. Nós vamos ter que pôr ele aqui nas câmeras depois, Sim, né, o Rodrigo? Para ver se ele, além de empresário, ele sabe fazer alguma coisa. Para não falar que eles que vão... Ou vocês podem vir tudo que eles que vão pagar o lanche hoje. Mas voltando aqui no nosso pensamento, Rodrigo, na questão assim, é aquilo que você acredita que você teve que viver esse processo mais longo. Você atribui que a depressão, ela oscila, mesmo com o tratamento? Fala um pouquinho assim pra gente, porque eu entendo o que você fala, porque eu passei por isso também. E muitas vezes, e até na nossa comunidade, o que fez meu pai voltar, na época, o olhar um pouco, que não era tão conhecido, tão abrangente, foi justamente isso, como você estava relatando, porque você vê, né, você é todo centrado, todo certinho, e eu todo desse jeito. Então, de repente, eu fui murchando, eu sempre, enfim, meu pai começou a perceber, e não era por falta de oração, não era por falta de vida de oração, por afastamento de Deus, porque atuando na missão direta. Mas assim, no teu caso, como que você entende hoje essa proporção do que você viveu? Você já abrangiu um pouco pra gente, quando você disse que muitas pessoas hoje te procuram. Mas assim, mesmo com tanta abertura, com tanto hoje já assim um acesso mais fácil, um assunto mais atual, mas o que você poderia dizer para essas pessoas que estão nos vendo, que possa já estar vivendo esse quadro com toda essa... Alguma coisa que você julga que seja importante, que a pessoa passa despercebido, mesmo com tanto assim, material já disponível, principalmente para nós que estamos no mundo da igreja, enfim. O que você acha? Bom, a primeira coisa nunca o tratamento vai ser 100% eficaz. A pessoa tem que fazer uma reflexão muito madura e consciente da vida dela. Porque ela não nasceu assim, ela ficou assim. Então teve um caminho que levou ela a essa situação. Ela tem que ver onde que ela está errando, o que ela precisa mudar. O tratamento, ele dá uma força que a pessoa às vezes não tem naquele momento, para ter as atitudes necessárias. Mas a pessoa tem que mudar muita coisa na vida. Eu tive que mudar várias coisas na minha vida. Eu tive que pedir sair de uma empresa que eu trabalhava, por exemplo. Eu tive que terminar um relacionamento, um namoro. Teve uma época da minha vida que eu estava só, assim, comentei, sem família, morando sozinho mesmo, e tinha saído dessa empresa, estava desempregado. Eu tive que reaprender a viver. Esse tratamento último que deu certo, tinha começado, ele fazia ali 20 dias, ali muito, muito pouco tempo. E eu não sabia por onde começar. Então, como eu fiquei muito tempo mal, tinha várias coisas na minha casa, assim, móveis quebrados, tinha várias coisas assim, fora do lugar, desarrumadas e tudo mais. Eu falei, eu vou começar pela minha casa. Eu comecei a arrumar minha casa, arrumar as coisas, eu comecei
reaprender a viver, trabalhar em outras coisas, descobrir o que eu gostava de fazer e conhecer outras pessoas. Então eu tive que mudar totalmente a minha vida. E às vezes a pessoa não precisa mudar tanto assim, mas alguma coisa na vida dela faz com que ela fique nessa situação. E ela tem que ter essa visão assim clara. Eu costumo dizer assim, que aquilo que é para a gente fazer, outros jamais vão fazer. E foi exatamente isso. A pessoa, você precisa olhar o que está te fazendo mal, porque a gente consegue falar, mas é uma bola de neve que cria na vida da gente, que estoura talvez numa determinada situação, mas é uma bola de neve que estourou lá. Então você precisa, de certa forma, como você disse, ir retrocedendo, não para você ir para o fundo do poço, mas para você ver em que lugar e que área que precisa houver essa ruptura e esse recomeço. Com certeza. Por isso que, assim, talvez a pessoa consiga fazer essa reflexão sozinha. Talvez ela precise da terapia. Por isso que a terapia é tão importante em vários casos, né? E todas as pessoas que fazem essa reflexão com maturidade, ela percebe que a depressão, quando já começa a ter sintomas físicos, que nem eu tive, insônia, perda de apetite, ela está num caso extremo já. Mas eu percebo que eu comecei a me sentir mais triste, muito antes, assim. Como você falou, uma bola de neve. Aquilo vai aumentando, até que chega uma hora que você realmente adoece. Por isso que você tem que ver os pontos, assim, da sua vida, onde você se deixou de lado, você se abandonou, às vezes a pessoa está numa relação que ela é muito submissa, e ela vai ficando triste com aquilo, mas não consegue largar da pessoa, no trabalho, várias coisas, né? E às vezes a religião também ajuda você você se voltar assim, para você. Quando você fixa seu olhar em Deus e você começa... Tudo que eu vi até hoje, que são os ensinamentos da igreja, realmente são para nos proteger. Se você segue o que a igreja prega ali, você vai perceber que é para o seu bem, que é para a sua saúde, assim. É que muitas vezes nós estamos na igreja, mas não fazemos realmente o que a igreja prega. Queremos fazer certinho. aquilo que nos convém. É a nossa vontade, né? Mas a igreja ajuda muito nesse sentido também. Você se apoiou bastante, porque vamos apoiar na igreja, porque eu não quero falar muito do Anderson não, porque ele já está se sentindo... Gente, vocês nem têm noção que o Anderson andou 40 quilômetros aí buscar um violão. Nós vamos falar isso depois, mas vamos falar da igreja, porque é o assunto mais importante. Você, explana um pouco pra gente, porque a gente vê que você, assim, bem centrado, quando que foi que você percebeu que a literatura, que as buscas, né, hoje você consegue assimilar, eu acredito que a importância dos ensinamentos, como você acabou de relatar, mas eu acredito que no período que você fez essa busca, você não assimilava uma coisa da outra. Mas como que foi esse processo de autoconhecimento, de busca? Foi iniciativa assim no desespero, precisa arrumar alguma coisa para me livrar disso? Ou já era uma coisa que nasceu de você e você só usou isso para seu benefício? Não, isso aí foi interessante também. Porque quando eu comecei a me voltar para a igreja, eu fui com um pensamento muito radical, assim, de mudar totalmente de uma hora para outra, né? E é muito difícil, mas enfim, eu estava com esse pensamento. E nessa radicalidade, eu entrei num seminário para estudar para ser padre. E nesse seminário eu tive um reitor muito bom, queria até mandar um abraço para ele, o padre Clóvis. É Maringá? Ele está em Londrina agora, mas ele era reitor em Umuarama na época. E eu tive um reitor muito bom lá, que é o padre Clóvis, e eu procurava muito absorver isso, assim. Eu descobri que eu não conhecia nada da igreja quando eu entrei lá, porque aí as aulas de catecismo que eu tinha, tudo ali, foi muito mais profundo, assim, né? Então, ali que eu comecei a ver, assim, o que a igreja pregava, o quanto aquilo era importante. Eu procurava ficar meio perto nas refeições, ali, absorvendo isso, porque às vezes ele estava sempre ali dando um ensinamento, uma coisa, absorvendo isso dele. Ele é muito inteligente, o padre Clóvis. Então, foi um divisor de águas aquilo ali para mim. E onde eu comecei a ter mais esse hábito de leitura também, de estudar mais. Porque o seminário ele não é uma visão fechada só da teologia.
da igreja. Ali você estuda muita filosofia, língua portuguesa, história, muitas coisas, né? Então aquilo ali abriu minha mente, assim, onde eu peguei o hábito de leitura mesmo, e nunca mais parei, né? De estudar e ir a fundo. E depois um outro padre que eu comecei a acompanhar pela internet foi o padre Paulo Ricardo, que hoje eu estudo com ele até hoje, né? Então eu fui vendo assim uma igreja ali que eu me apaixonei ali, que eu vejo que é pro nosso bem mesmo, tudo que ela prega. Ai, meu Deus, eu converso nessa noite com o Rodrigo Rafael José. Ah, não, é só o Rodrigo Novaes. Para você que está chegando agora, ele, além de cantor, compositor, ele é uma pessoa dotada de um nome enorme. Que para você poder saber do que eu estou falando, você tem que assistir o programa, depois vai lá no YouTube, compartilha e assista novamente para você entender o porquê que ele tem um nome tão grande assim, e fora os nomes que o Joãozinho e eu demos para eles aqui, para ele aqui nessa noite. Mas ele está aqui e ele está partilhando um pouco dessa realidade tão presente nossa, né, da depressão, até mesmo nesse campo da evangelização, e é muito assim gratificante poder hoje partilhar essa experiência de vida, porque ele está dando voz a muitas situações que eu particularmente também vivi, mas por eu falar demais, nunca às vezes é tão assim ouvida, né? Mas ele nessa noite assim com toda essa sabedoria e cheio de conteúdo, ele tá explanando tão bem, e eu assim me sinto assim privilegiado nessa noite de estar recebendo aqui. Mas como eu disse, ele é cantor e compositor. De todo mal Deus sempre tira o bem, de toda essa tragédia da vida, de uma vida assim frustrada, decepcionada com família, e ele se envolveu e a partir disso aí caiu numa depressão, e a partir da depressão Deus vem com uma nova proposta e um novo na vida dele, que ele aqui na nossa realidade, você pode acompanhar, depois ele vai deixar os arrobas, só não fala do seu empresário, tá? Porque tá proibido isso aqui nesse programa. Ali não tem jeito, tem que falar. Tem que falar. Amigo há muitos anos. Ixi, então vamos dar uma moral. Não tem como se livrar mais, não. Vamos dar uma moral para ele, então. Mas então conta, já que você insiste em falar, eu não ia deixar, não. Joãozinho também, depois, não sei como é que eu vou resolver com o meu diretor ali, que eles proibiram eu de falar dessa pessoa aqui. Mas se você faz questão, conta então um pouco pra gente, depois de toda essa experiência com a palavra, com o conhecimento da igreja, com esse novo recomeço que partiu de você, uma iniciativa sua de querer esse novo, que fica a dica aí do Rodrigo, não minha, mas que você realmente precisa querer recomeçar. O que você vai fazer, faça como ele. O pai sempre fazia eu pular nas pedrinhas, contar as pedrinhas do quintal, ele foi consertando os móveis da casa. O que você vai fazer eu não sei, mas que você precisa ter essa iniciativa, e dessa iniciativa Deus te surpreendeu com esse novo. Conta um pouco hoje desse novo e fala da pessoa, né, já que você insiste. Então, aí, depois desse processo, que eu já estava melhor, tudo, aí eu comecei, né, me reerguer novamente, me inventar. Então, eu tinha outros projetos de trabalho. Eu já estava me programando para isso, e aí o Anderson me ligou e falou assim, Rodrigo, eu mostrei sua música para um rapaz, você queria mandar um abraço para ele também, para o Pedro, lá de Paranavaí, produtor. Eu mostrei sua música para o Pedro de Paranavaí e ele quer gravar sua música. Eu propus para ele a gente gravar no estúdio e ver como fica. A gente não tinha gravado nenhuma música da igreja autoral ainda. Eu falei, abracei assim, né? Falei, não, beleza. E a gente fez, e depois da música, nós resolvemos gravar o clipe dessa mesma música, até que o João Paulo estava lá no clipe no dia. Verdade. O que vai fazer, Joãozinho? Ele levou eu, comedor. Sabia. Tinha coisa do Fábio. Mas, enfim, é outro caso à parte, Fábio Gomes. Mas isso eu vejo as coisas de Deus, né? Como elas vão se encaixando, assim. Exato. E depois eu falei assim, não, eu não sei como vai ficar, mas eu vou fazer o melhor que eu puder. E eu senti uma coisa tão boa, assim, que eu falei, não, tem que continuar. E de lá para cá, do ano passado para esse ano, acho que foram mais de 20 composições já de músicas novas, e no Instagram, graças a Deus, tem um alcance muito grande. O Anderson tá com 12 mil, 13 mil seguidores, eu já tô com 10 mil e pouco lá. E a aceitação, assim, foi muito boa a resposta que a gente teve. Então eu pensei, não, a gente tem que continuar. E eu vejo assim que também
nesse caso, como Deus usou o Anderson. Assim, porque meus planos, minha cabeça, como nós estávamos falando no começo, nossos planos são um, mas Deus tinha outros planos. E como ele vai usando as pessoas, assim, não é isso, é isso. A gente tem que dar abertura, né? A gente dá abertura e Deus vai encaminhando as coisas. Hoje qualquer pessoa que fala para mim assim, eu falo sempre para a pessoa se questionar, você está em dúvida nessa situação, se questiona se isso te aproxima ou te afasta de Deus. Se te aproxima de Deus, vai sem medo, porque dá o passo, que o resto Deus faz. O que você não puder fazer, Deus faz. E eu tenho experimentado isso na minha vida, assim, diariamente. Às vezes eu fico preocupado, até comentei com o João, de que nós vamos tocar no circo. Falei, João, às vezes a gente fica com medo de alguma situação, até financeiramente, né, de fazer um compromisso, alguma coisa, e Deus vai lá e aparece um trabalho para você, aparece uma coisa, aparece outra. Não, eu tô aqui, ó. Eu Deus sei o que você honra. precisa. Eu tô te olhando, sei. E Deus honra a gente. Pode ir sem medo. Quem tiver em alguma situação assim, tiver com medo, se for uma situação que te aproxima de Deus, se for a vontade de Deus, vá. Sem medo. Isso envolve também pessoas, porque Deus coloca pessoas na vida da gente, que aí a gente está tão assim, arisco, tão com medo, porque até nesse processo, não sei se aconteceu com você, a gente muitas vezes, por estar esse processo, quando eu disse lá no começo, questão de oscilar, as pessoas acabam cansando da gente, porque igual você falou, quando nesse período que estende, então o que acontece? A gente tem altos e baixos, até acertar a medicação, até acertar, se adequar, até ter aquela certeza, porque certeza a gente nunca tem, mas meu Deus, será que vai dar certo agora? Será que até quando? E Deus aproxima as pessoas e faz com que a gente tenha certeza que vai dar certo, não sei como, mas é assim com você também? Eu percebo assim, na minha vida eu sempre percebi que tem pessoas que elas vêm e nos aproximam de Deus e tem pessoas que elas vêm e nos afastam também. Então a gente tem que ter esse discernimento, assim, se a pessoa te aproxima ou te afasta. Algumas pessoas se afastaram mesmo com o tempo, eu não as culpo, assim, porque como você disse, é complicado, você fica cansativo, não é a culpa de quem está passando pela situação. É porque ela reclama, ela não se sente bem e ela fala com quem está próximo. E às vezes é cansativo para quem está ouvindo. Então as pessoas vão se afastando. Teve um amigo meu muito próximo, assim, eu tenho muita gratidão a ele, me ajudou muito e que aguentou essa fase, essa bomba. E eu tenho certeza que Deus recompensa ele, porque ele é muito bem sucedido, sim, hoje, todos os projetos dele. Queria mandar um abraço para ele também. Pode mandar. Marcelo, abraço. Espero que você tenha assistindo a gente, pelo menos, né? Aí ele foi um dos guerreiros, assim, e eu tenho muita gratidão a ele por isso, que aguentou ali, mas não é fácil. É coisa de Deus mesmo. Só por Deus, né? Gente, mas olha, que delícia conversar com o Rodrigo aqui. Aqui a gente iria... Ai, meu Deus, mas como eu quero que ele cante, e quero não, né? Vou ter que pôr ele aqui. Mas quero deixar claro, assim, que quando a gente fala dessas pessoas dessas formas, porque são pessoas que chegam na vida da gente, igual o Rodrigo está relatando, sabe? E ganha o coração da gente. E no Fábio, o Fábio já é amigo de outras datas, mas no caso do... Como é que nós vamos chamar ele? Do empresário, né? Que vamos dar uma moral para ele. São pessoas que Deus coloca e cativa o coração da gente, embora come tudo doce que a gente deixa na bancada ali do escritório, mas está valendo também. E eu quero que você, Joãozinho, mostra ele. Você vai ficar sentado aí? Ele não... senta ali na cadeira preta, gente. Vamos receber carinhosamente. Ó, a tua sorte que o seu artista gosta muito de você, viu? Ele tá sem microfone, Joãozinho? Não vai poder falar. Você paga para ele falar bem de você? Diretor, precisa arrumar um empresário desse para falar bem de mim. Mas que bom, seja bem-vindo. E você não é entrevistado dessa vez, porque nós vamos trazer ele aqui também. Hoje é o artista, o Rodrigo.
Mas como os dois trabalham junto, fala um pouquinho antes de vocês cantarem. Você que está em casa, corre lá avisar o pessoal, porque ele vai cantar, gente. Como que foi, assim, a chegada, embora você já falou muito dele, né? Mas fala um pouquinho para o pessoal aqui em casa entender um pouquinho dessa aproximação de vocês, como foi e a partir do que foi e trouxe vocês até aqui hoje no Papo de Fé. Quer falar, Anderson? Não, tem que ser você, porque ele, ele é tão metido, gente. Ele é tão metido que não quis pôr nem o microfone, mas... Ele é enjoado. Não. Você viu que ele teve que buscar o violão dele, né? Não, 40 quilômetros, saída para Maringá, gente. Vocês não têm noção. Então, o Anderson, na verdade, nós trabalhamos na mesma empresa. Isso há uns 15 anos atrás? Uns 12 anos, né? 12? 14 que eu tô em Cianorte. Uns 12, 13 anos Já faz atrás. tempinho, né? E aí ele me chamou, na verdade, para cantar num casamento. Tocar e cantar no casamento, ajudar, né? E eu fiquei meio assim, né? Vamos lá cantar. Tem nada a perder? Fui lá cantar, ele falou que ia ter festa depois do casamento. Essa é a melhor parte, né? Incentivou mais. E daí eu fui e nós não paramos. Engraçado que nós viramos amigos depois e mesmo eu mudando para Umuarama, nós não perdemos o contato nesse tempo todo. E até depois desse casamento, nós assumimos uma missa por semana, por mês, não lembro. Uma missa por mês. Uma missa por mês e nós começamos a tocar na missa também. E você vinha de Umuarama aqui? Não, isso quando eu morava aqui ainda. Ah, tá. Aí, Você morava aqui? Eu já morei aqui. Ah. Aí quando eu morava aqui, aí nós formamos um ministério. E por que você foi para lá? Eu fui na Umuarama Trabalho. Ah, tá. E porque uma parte da minha família morava lá e daí acabei indo para lá. E fui morar em Umuarama, mas nós não perdemos o contato. Tanto que nós continuamos conversando sobre música e tudo, e ele que começou o projeto das músicas autorais, da gravação do clipe e tudo mais. E conta um pouquinho, como que foi essa parceria, assim, qual o benefício de ter uma benção dessa? Não, na cena da câmera é benção, né? Mas depois a gente vê. Né, João? Se ele pagar o lanche, a gente vê depois, né? Não, eu até comentei com o João. É o equilíbrio ali. Eu acho que o Anderson hoje no Ministério, ele é o motor do Ministério. Ele que faz a frente, ele que organiza os projetos, que vai atrás de gravação, que a gente vai fazer. Eu gosto mais de ficar na parte da produção ali, de compor, eu gosto de ter meu tempo meio tranquilo, assim, para me dedicar a orar, compor, escrever. O Anderson, ele já é mais pra frente, assim. Tanto que o programa, ele que conversou com você. Foi mesmo. Então, mas é o equilíbrio que precisa ali. Às vezes eu tô um pouco parado, assim, o Anderson vai e puxa. E às vezes ele tá muito acelerado. Às vezes tá muito acelerado, eu seguro um pouquinho e falo, não, calma, agora não. Vocês têm essa dosagem. Eu acho que é necessário. Mas o Ministério compõe só vocês dois? Porque lá no Cerco, depois você entra lá no Cerco de Jericó de Setembro, da Comunidade Palavra Viva, tem a participação deles lá, vocês estavam em mais. Como que funciona? É que hoje, na verdade, o Ministério, como nós começamos lá há 12 anos atrás... No casamento? No casamento, eu, o Anderson e o Vanderlei. Queria mandar um abraço pro Vanderlei também. Vanderlei! Tem que trazer você que tá bem, ó, mas o Anderson trouxe o Rodrigo hoje. Eu, o Anderson e o Vanderlei que toca contrabaixo com a gente. E nós estamos juntos. Manda pros outros também, porque senão daí vai ficar... Sim, mas é que o Ministério depois, quando nós começamos a gravar as músicas autorais, nós não acertamos uma formação fora desse eixo de nós então, os três. Colaboradores, para vocês também. Mas eu queria agradecer todo mundo, que nós temos uma missão, o pessoal vai e se dispõe a estar junto, né? Tem o Rafael, o Thales, o Pedro, que nem eu citei de Paranavaí, que também tocou com a gente, o Luciano. E não posso falar muito, não vou acabar esquecendo algumas. Mas enfim, todos vocês que fazem acontecer o Ministério do Rodrigo, né? Sim, agradeço muito. Mas assim, desde o começo, em todas as gravações, sempre juntos, nós três, eu, o Anderson e o Vanderlei. E hoje vocês, então, são uma missão, fala um pouco dessa missão. Como que funciona a missão? É retiro? Apesar que ultimamente é só live, né? Mas agora as coisas estão voltando. E como que é o trabalho assim em si de vocês? Então, eu até comento às vezes no Instagram que o pessoal, graças a Deus, o pessoal quer que nós vamos na paróquia deles. E eles
que dia vem na minha paróquia e tudo mais, mas é que nós não temos essa noção ainda, porque nós gravamos o clipe no começo do ano passado, e nós começamos a gravar as músicas, a gente ia começar a ir para a missão, que em março começou a pandemia e parou, né? Então nós temos o projeto agora de ir para a missão mesmo, de começar a visitar as paróquias, os grupos de oração, retiros, tudo mais. Mas nós não sabemos exatamente ainda a logística, como nós vamos fazer. Ó, gente, vocês que chamam ele, fala assim que eu tenho que ir junto para ficar na banquinha, tá? Daí eu vou cuidar da banquinha dos CDs. Aí o Anderson não precisa ir, não. Leva a Giza e deixa o Anderson, que vai dar mais certo. Não, já está convidado. Vai Aí, você, ó, vai o Anderson, vai todo, vai todo mundo? todo mundo, o João. Aí o Joãozinho também? Ave Maria. Vamos então, ó, a van eu tenho para levar o som. Mas enfim, então o projeto de vocês é missa, retiros, é igual você falou, não tem noção. Vocês têm a noção de ir e vivenciar isso tudo que Deus fez na tua vida e continua, como você também disse, que Deus continua surpreendendo, porque Ele é assim, né? Com certeza. Assim, o que nós tivemos... A nossa experiência hoje é mais da parte das redes sociais, que nós fizemos assim, conversar com as pessoas através da internet, das mídias sociais. Até nós estamos com um projeto, acho que daqui em poucos dias nós vamos conseguir já lançar algumas músicas pelo Spotify, e eu tenho um projeto também de fazer mais lives da minha casa em Umuarama para conversar com o pessoal, evangelizar dessa forma. A parte da missão, nós temos essa vontade, e nós queremos fazer, entre o final desse ano, começo do ano que vem, começar a fazer isso também. Mas, assim, nós temos que se programar ainda. É o novo jeito de evangelizar. Aqui você vê como que você usou essa expressão e eu tomo um gancho agora para dizer também. Deus junta, assim, a forma. De repente, a gente aqui que tem toda uma estrutura de ir evangelizar, se depara com alguém que tem toda a estrutura de fazer live e de conversar diretamente com você, porque tudo isso para nós, como Palavra Viva, foi um novo de Deus. E para vocês que nem tipo assim, para nós é um desafio diário olhar para as câmeras nisso tudo fechado e ver que a gente tem aquele povo lá sem saber que eles estão lá. E vocês já têm essa experiência, essa bagagem que a gente, através da experiência deles e daquilo que a gente partilhou aqui nos bastidores, é um ajudando o outro. E é isso, evangelização, isso é fé. Gente, que delícia! Mas, ó, vamos deixar de converseira, já que o homem é compositor, é cantor, e já que o outro foi lá em Maringá buscar um violão, tem que, pelo menos, no mínimo, fazer alguma coisa. E depois, Joãozinho, nós pega esse violão e esconde pra gente descobrir o que tem nesse violão. Porque o Rodrigo, o Alexandre tinha violão. Tem? Mas eu vou descobrir, depois eu conto pra você. O Joãozinho tá falando que diz que tem um botãozinho ali que é todo o som automático, playback. Não é playback, hoje não é mais assim playback. Fala. Tá. Depois eu vou descobrir a linguagem nova e conto pra vocês também. Mas diz o Joãozinho que é um botãozinho que aperta ali que faz tudo o solo. Mas vamos ver, deixar pra você então descobrir isso aí. Mas Rodrigo, o que você cantaria para aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo e aqueles que depois vão nos acompanhar através das suas redes sociais, porque você vai compartilhar nosso programa Papo de Fé, né? Sim, por favor, com certeza. Né? Por favor, pelo menos você, né? Porque aquele ali, juntar ele e o Fábio Gomes... não vou falar, vou chamar minha mãe, hein? O que você cantaria para o nosso público nessa noite? Então, eu acho que, até baseado no que nós conversamos aqui, sobre como Deus age na vida da gente e como nós deveríamos nos colocar no nosso devido lugar, né? Que Deus pode tudo, nós não podemos nada sem Deus. Eu queria cantar uma música que se chama Sem Ti Nada Posso Fazer. É de sua autoria? Sim. Então prepara o coração. Canta para nós, meu querido. Vou beber até uma água benta para poder sentir a melodia. Que o meu coração e os meus pensamentos
vejam em ti, Senhor, que minhas palavras e as minhas ações venham de ti, meu Deus, pois tu sabes o que é melhor pra mim. Tua vontade é o que eu quero viver. Não me deixe caminhar nas minhas paixões, pois sem ti nada posso fazer. Acalma o meu coração, pois não há nada neste mundo que possa preencher minha vida, minha alma, o meu ser. Minha vida, minha alma, o meu ser. Só encontram descanso em ti, meu Deus. Só encontram descanso em ti, meu Deus. Só encontram descanso em ti, meu Deus. Ai, né, glória a Deus. É de autoria sua? Sim. Joãozinho, o que eu falo agora depois dessa? Peço pra cantar outra. Vamos cantar. Você avisou, né, Joãozinho? Eu não estava preparado, né? Vamos cantar outra? Diretor, não vai brigar, não. Não briga não, né, Lê? Você também sentiu, né? Eu tô enrolando para eles verem que música eles vão cantar, tá, gente? Vocês estão vendo. Que delícia. Corre lá, compartilha esse programa para alguém que você conhece, que esteja vivendo essa turbulência. Tem refrigério para nossa alma. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. E essa vai pro Fábio Gomes. João Paulo, tá fazendo uma oração aqui, João Paulo. Mas, ó, para você que está aí, precisando de um alento pro teu coração, não desiste não, tem jeito. Não porque nós merecemos, porque Deus é bom. Todo tempo Deus é bom. E aí, quando você estiver nessa turbulência, vai lá, corre lá e escuta o Rodrigo. Que ele, através das canções dele, vai falar de Deus pro teu coração. Se você quiser falar alguma coisa, direcionar uma oração, aproveita o momento. Sim. Essa música, ela é a música do clipe, é a primeira, né? Onde tudo começou. E gostaria de cantar ela exatamente isso que você falou. Às vezes nós queremos escutar tanto Deus falando no barulho, né? Em gestos grandiosos, assim, e Deus está falando ao coração. Às vezes é hora da pessoa se silenciar, ir para o quarto, rezar, orar e prestar atenção no que Deus está falando ao coração dela. Então eu fiz essa música, chama Falas ao Meu Coração. E Deus vai falar no teu coração. Escute. Quando os olhos não conseguem ver, quando eu não consigo entender, teu fogo queima e falas ao meu coração. Quando os olhos não conseguem ver, quando eu não consigo entender, teu fogo queima
e falas ao meu coração. E este sentimento me leva a dizer: quero te amar, quero te adorar. Vem me tocar, vem me curar. Quero te amar, quero te adorar. Me entrego a ti, vem neste lugar, Senhor. Meu Deus do céu, mas tudo que é bom tem que acabar. Ó, Joãozinho, antes de a gente ir para os finalmente, né? Até para dar uma descontraída, porque, né? Acho que valeu ter ido buscar lá em Maringá o violão, né? O que você achou, Rodrigo? Valeu. Né, dá uma chance, dá um desconto, né? Sim, tem que ter sorte... paciência comigo. Ainda bem que ele não tá... Tem, né? Ainda bem que ele tá sem microfone, senão ele ia acabar com nós. Nossa, mas que linda a mensagem, mais do que melodias, mais do que palavras, a gente vê mesmo que você expressa de verdade nas suas letras, né? É aquilo que Deus, eu acredito que fez na tua vida, e a partir do que Ele fez e está fazendo, Ele conseguiu repercutir nas melodias e nas letras. Nossa, gostei. Eu, de fato, são poucas pessoas que falam ao meu coração. Você sabe que eu sou teimosa. Mas estou até sem palavras, gente. Ainda bem que está acabando. Ainda bem que eu fui sábia de pôr eles pro final cantar, porque senão não ia dar programa. Mas, Rodrigo, meu irmão, meu querido, quero agradecer a tua presença aqui. Gostaria que todos aqueles que passam por aqui sempre deixem uma palavra. Não sei se o cidadão ali vai querer fazer um fundo, né? Mas que você possa mesmo direcionar uma oração que eu estou sentindo. Vamos improvisar aqui mesmo. Que você possa, assim, antes das suas considerações finais, as nossas, que você fale com as pessoas que possam estar vivendo, não o que você viveu, porque eu penso assim, que cada um é cada um, mas que a partir daquilo que você viveu, dessa experiência de fé, possa estar perdido. Porque hoje o que eu vejo e sinto muito, e você, não sei se concorda comigo, se falam muito de Deus e de fé, mas é uma fé, é um Deus assim, oco, vazio, que Deus, quando Ele chega na vida da pessoa, é capaz de fazer o que Ele fez na tua vida, te tirar da onde tirou e transforma mesmo. Para que essa pessoa que está nos vendo e nos ouvindo, ou que de repente vai estar passando aí e ver nosso programa, que Deus possa fazer através da tua vida, através do que Deus fez na vida do Rodrigo, fez na minha vida e vida de tantas pessoas que passam por aqui. E Ele pode fazer na sua também. Então que você possa direcionar aquilo que, como essas canções que Deus te inspirou, essas letras, que você possa ser canal dessa graça para aqueles que vão estar nos vendo e nos ouvindo através desse programa. Amém. Eu queria falar para você que está em casa que, como nós conversamos aqui, e a gratidão que eu tenho a Deus por Ele ter me tirado de onde Ele me tirou, por Ele ter me mostrado a face dEle, da misericórdia dEle, Ele pode fazer isso na sua vida também. Eu não sei pelo que você tem passado. Às vezes você perdeu a fé, mas Deus pode fazer. Como nós cantamos aqui, a música Falas ao Meu Coração, hoje mesmo, se recolha em oração e peça para Deus. Fala para Deus: Deus, o que você quer de mim? Deus,
qual as minhas escolhas, o que eu tenho que fazer para sair dessa situação. Peça sabedoria a Deus. E com certeza Deus irá fazer o que você não pode fazer. Hoje eu penso assim, eu não tenho palavras para agradecer tudo que Deus fez na minha vida. E eu tenho um amor muito grande pela igreja hoje. E você que está em casa, às vezes você está afastado um pouco da igreja, se volte para a igreja, estude o que a igreja prega, que com certeza tudo que tem ali é algo que será bom para a sua vida. O sacramento da confissão, às vezes faz muito tempo que você não se confessa. Procure um sacerdote, faça uma confissão bem feita, porque é um sacramento de cura. Ali você vai falar todas as suas misérias, você vai falar o que tem te afligido na sua vida. Aquilo te cura. Vá numa missa, comungue, com a fé que ali é o corpo de Cristo de 2000 anos atrás. Tenha uma vida de fé com sacramento de comunhão. E eu tenho certeza que não importa a situação que você está vivendo, você vai sair dela. Você vai sair porque não dependerá mais das suas forças, mas será a força de Cristo em você. Que Deus abençoe muito sua vida, que Deus te fortaleça e te dê muita sabedoria para fazer as coisas que é da vontade de Deus, não da sua vontade. Que a vontade de Deus é muito melhor do que a sua vontade, do que a minha vontade. Amém? Amém! Tem que ter 2, coração 3, 4. Eu não disse para vocês que essa noite ia ser um programa de muitos nomes, mas que esses nomes todos resumiam nessa grande obra de arte que é o nosso querido irmão aqui nessa noite que veio fazer acontecer o nosso programa Papo de Fé, Rodrigo Novaes. Rodrigo, meu querido, o que dizer para você, além da minha gratidão, dizer para você assim que a casa já é sua, volte outras vezes e que Deus abençoe pelo teu sim e que Deus possa fazer através de você e dessa amizade que já nasceu, né? Mas assim, a amizade minha sem o seu empresário. Mas então, né? Não vou falar isso. Ele não vai querer me chamar. Ele me chama até do meu apelido mesmo já. Nós já somos amiguinhos. Mas obrigado, brincadeiras à parte. Obrigado por você ter vindo e as suas considerações finais e que depois também você possa deixar os seus arrobas e como as pessoas possam te encontrar nas redes sociais e também a partir de agora ir na paróquia, se eu tenho que falar com ele. Com o Anderson? Quer deixar algumas considerações, Anderson? Depois eu vou falar com ele. Deixa as tuas, depois eu pego ele. Então, eu queria agradecer muito a você por ter aberto o espaço para a gente, né? E da forma como conduziu também. Eu vejo que tudo é providência de Deus mesmo. Muito obrigado. Queria agradecer o João. Que o João, até comentei com o Gerê em Umuarama, o João, meu Deus, não tem como ter palavras assim para agradecer o que ele faz pela gente. Queria agradecer o Anderson. Não sei por que ficou tudo. Então, Queria né? agradecer o Anderson porque é meu parceiro, assim, brincadeiras, né, de empresário e tudo, é meu amigo e meu parceiro mesmo nessa caminhada e é uma pessoa que eu sinto assim, cara, vamos atravessar o mar nadando aí pra lutar, ele tá junto. Tá junto. Então ele entra numas roubadas às vezes assim e... Nem questiona muito, não só questiona vai. muito. Eu só tenho que agradecer mesmo o Alexandre que tá ali também, que sempre, nossa, ajuda demais a gente. E o pessoal que tá em casa, que Teus acompanha. seguidores, né? Queria agradecer todo mundo, o pessoal que tá em casa. Como eu te falei, graças a Deus tem uma aceitação muito boa no Instagram, o pessoal está sempre comentando, compartilha as mensagens lá e eu aprendo muito também com eles, com as histórias deles de vida. Queria ter mais tempo para me dedicar, se um dia, se Deus quiser, vou ter mais tempo para me dedicar à evangelização mesmo, à missão, mas que cada um saiba que eu sou muito grato a tudo que eles fazem por mim lá.
Todos aqueles que têm colaborado para se tornar esse homem de Deus. Então, gente, agora brincadeira à parte, vamos falar. Quero agradecer a Anderson. Ó, valeu, obrigado, porque ele um dia estava saindo aqui do estúdio, as coisas quando é de Deus, e as pessoas para me cultivar, Deus sabe a forma. Estava saindo daqui daquela base. E ele, assim, já foi me cativando ali, já foi conversando ali, já dedurou o João Paulo, que era eu que tinha pego os doces. Por isso que eu tenho bronca com ele, porque vocês sabem que eu tenho tratamento de diabetes e eu não posso comer doce. Então, fica uns docinhos ali, o que que eu faço? Eu pego escondido, porque daí, sem eles ver, enfim, mas já confessei, o padre Sérgio já colocou a etiqueta que o docinho é dele, já não posso mais pegar os docinhos. Enfim, Anderson, carinho por você ter estado aquele dia sentado lá na calçada junto com o João Paulo, e daquela nossa brincadeira surgiu a oportunidade da gente ter trazido o Rodrigo, e espero que a gente em Deus possa se encontrar muito mais e que você leve eu cantar com ele, você tocar, né? A gente fazer um barulho, porque eu só sei fazer barulho. Mas, ó, obrigado, desculpa as brincadeiras. Tamo junto. Ah, tô mentindo. Já não é irmão de barriga. Eu costumo dizer, sabe, Rodrigo, assim, que família, amiga é a família que a gente escolhe, né? Essa missão a gente, por muitas vezes, você vai começar a entender do que eu tô te falando isso agora, porque como você agora vai caminhar, e maioria das vezes a gente fica mais tempo com essas pessoas do que com os nossos, e cria um vínculo, uma amizade. O Alexandre, enfim, é isso que a gente vive, que Deus permita que nós vivemos isso junto também. Amém. Ai, meu Deus, vamos embora, né? Que rasgação de cedo. O Joãozinho, nem vou falar nada do Joãozinho, que o Joãozinho tá ali, ó. Hoje celular ele nem viu, gente, que tá aqui babando no Rodrigo com o amigo Anderson. Mas é isso aí, vamos embora então? Ó, quero agradecer, como sempre, a você, JP, valeu. Lê, diretor, obrigada. E a você, como sempre, que tá aí, fazendo que a gente, assim, tem esse entusiasmo de vir aqui falar e dessas experiências, porque a gente sabe que você está aí, por isso que a gente se esforça para estar aqui. Talvez não é do jeito que você mereça, mas com toda certeza a gente faz de coração. A gente faz toda essa produção para que você possa entender que Deus é simples, Deus age nas pequenas coisas, e das pequenas coisas torna tão grande, que isso foi o que nós vivemos aqui nessa noite, nesse programa com a história e os relatos do Rodrigo. Combinado? Então, mais uma vez quero agradecer às meninas, as minhas amigas parceiras. Olha que roupa linda, ó, atual minha roupa. Ó, alto verão chegando, lá da Lolita, olha que laranja, cor vivas, vai lá que as meninas tem... É Ponto Mix, a Lolita é antes, né? Mas é tudo da mesma família. Ponto Mix, na pessoa da Santina, da Simone do Fubá. Beijo. A Eveline, a Mara, que é os meus cabelos, a HS Calçado, que é os meus sapatos, a unha da Keila Fieri, e você, que faz com que a gente tenha essa motivação para estar aqui fazendo esse programa. Ó, beijo no coração, e o que eu digo sempre, eu espero vocês, porque nós temos um encontro marcado aqui no nosso programa Papo de Fé. A gente consegue sair no improviso de um refrãozinho? Vamos? Consegue. Aí sim. Valeu, família! Beijo, até a próxima sexta-feira, às 20 horas, no nosso programa Papo de Fé. Obrigada, meninos! Eu que agradeço. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só por ti, Jesus, quero me derramar como um rio se entrega ao mar, me derramar de amor.
pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti encontro a minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. E é só por ele. Não deixa de acompanhar os meninos nas redes sociais. Rodrigo Novaes, @ Rodrigo Novaes Oficial. Aí lá no Instagram vai ter todos os links das minhas outras redes sociais. Aí pelo Instagram fica mais fácil. Então corre lá, comece a seguir ele, ajude essa evangelização. Beijo, tchau!